No dia 29 de abril de 2024, uma nova história no Rio Grande do Sul começa a ser contada. Antes e depois. A gente está vendo aí Porto Alegre, aí o centro da cidade, próximo ao mercado público, sem a cheia do Guaíba, e agora tudo cheio. Então, aqui na cidade, essa é a imagem que fica. A orla do Guaíba, o centro da cidade, a região norte, as ilhas e também a zona sul da capital, cheia de água. A inundação atingiu quase 4.000 quilômetros quadrados na bacia do Guaíba, o equivalente a 7 vezes a área de Porto Alegre. 39 o número oficial de mortes provocadas pela chuva. E ainda há 68 pessoas desaparecidas. Barragens estão na iminência de se romperem no estado. E os danos das enchentes atingiram também Porto Alegre. Fortes chuvas assolaram o estado e eventos climáticos transformaram a vida de milhares de gaúchos. Em meio a resgates e a busca por locais seguros para a população, uma inquietante questão nos tocava ao coração. O que fazer pelos idosos vulneráveis e sem família que precisam de apoio? Foi com essa inquietação que o Abrigo Emergencial 60+ foi inaugurado em 17 de maio de 2024. Então, o abrigo, ele surgiu de uma inquietação, na verdade, né? A ideia do abrigo veio depois de observar na verdade, de tentar achar os idosos naquele momento de caos e emergência humanitária. O que ficou muito evidente assim, é que os idosos eles ficaram invisíveis. Então, a gente sabia que eles estavam em algum lugar, a gente sabia que eles estavam precisando de alguma coisa, mas a gente não conseguia encontrar esses idosos. Quando começaram as enchentes, começaram a aparecer na TV, nas redes sociais, os vídeos dos resgates, eu comecei a ver os idosos resgatados e comecei a imaginar toda a situação que eles estavam passando, né? Enfim, foi uma situação que ninguém esperava, que ninguém passou, estava todo mundo assustado, apavorado, e eles ainda mais, né, saindo das suas casas com a roupa do corpo, sem medicamento, e, enfim, sem apoio, muitas vezes sem contato com a família. Então eu comecei a pensar tudo que eles estavam passando, né? E comecei a acompanhar em grupos de WhatsApp, em notícia, onde que eles estavam, onde que eu poderia ajudar. Eu queria ajudar como uma especialista, né, treinando pessoas, enfim, né, onde eu pudesse ser útil. E é uma iniciativa de várias pessoas, de alguma forma, que estavam inquietas. Eu acabo liderando esse movimento muito pela questão humanitária, né, e aí tendo na retaguarda a Cruz Vermelha, né, do Rio Grande do Sul, pensando como que a gente vai fazer humanitariamente para acolher idosos. E aí com isso as pessoas elas vão aparecendo e juntando forças, né? Então eu inicio com um questionamento, onde estão os idosos? Vem a Melissa e diz, mas onde estão os idosos? E aí a Melissa vai nos abrigos e ninguém sabe onde estão os idosos. Eles estão lá, mas ninguém sabe. E aí a gente começa a se questionar em reuniões de equipe, de voluntários, e até que eu digo, então vou fazer um formulário e vamos achar esses idosos. E a gente não sabia, a gente não encontrava, né? Tava todo mundo na mesma angústia. Até que tu teve então a minha brilhante ideia de fazer o formulário. Eu comecei a divulgar para todas as pessoas que estavam em abrigos, e aí a necessidade que a gente sabia que existia começou a aparecer, né? E aí começou a juntar, né? Junta gente, nós nos juntamos, a gente começou a ir para todos os lados, né? Saber tentar fazer alguma coisa por eles, né? E cá estamos nós, 99 dias depois. A partir desse mapeamento a gente consegue mostrar que existem, esses idosos existem e precisam de atendimento. E aí chega, então vamos achar um lugar. E aí então vem a Karen e começa a trazer as possibilidades, aí a gente junta com o pessoal do Conselho Estadual do Idoso, o Conselho Municipal, e aí surge um local que é então uma articulação com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Comecei pelo WhatsApp, soube que ia haver um abrigo especial para pessoas idosas e que um grupo estava se mobilizando para isso, mas não tinha ainda um espaço. Então eu comecei articulando com pessoas que eu conheço para buscar esse espaço, ajudar a buscar esse espaço.
e em contato com a Michele, então, que era a pessoa que eu sabia que estava liderando o processo. Eu fui passando, né, pessoas, conhecidos, e, enfim, das articulações que eu vinha fazendo, até que a Michele, eu acho que encheu o saco e disse: vem cá, Karen, vem, Karen, vem cá, vem trabalhar no abrigo. E eu fui. Então, dia 17 de maio eu estava aqui. O único abrigo de Porto Alegre com ênfase na pessoa idosa e cuidadores principais, em especial na pessoa idosa vulnerável. Postagem no Instagram que naquele dia estava sendo aberto um abrigo específico para idosos, para pessoas com mais de 60 anos, que tinham algumas necessidades, né? Então tinham algum grau de dependência, precisavam de alguns cuidados e que estavam perdidos dentro de outros abrigos. Nesse mesmo dia eu estava conversando com uma equipe de médicos que estava vindo de Araçatuba, de médicos, enfermeiros e alunos, e conversando a gente resolveu vir para o abrigo para tentar ajudar e ver o que a gente poderia fazer. Na verdade, eu sou fisioterapeuta de formação, eu vim para tentar atender algum paciente, algum idoso, ver se era necessário. E quando eu trouxe a equipe, quando a gente chegou, a gente viu que tinha uma demanda muito grande, porque aqui era necessário cuidados de saúde 24 horas por dia. E assim, quando eu vi, eu estava liderando a escala, organizando as escalas de voluntários. Passei por outros 2 abrigos antes, o segundo deles fechou e eu estava procurando algum outro lugar e eu estava num grupo de equipes de saúde. O número aqui do abrigo de referência apareceu e eu pensei, vou tentar. E consegui. E eu estava num outro abrigo fazendo fisioterapia e quando eu vi que o 60+, que é a área que é minha área de atuação, estava precisando de ajuda, eu vim até o abrigo para oferecer, e eu não pensei em oferecer ajuda voluntária de fisioterapia no primeiro momento. Eu vim fazer voluntariado no que fosse preciso, faxina, organização, do que fosse preciso. O abrigo emergencial 60+, ofereceu 40 leitos, com o propósito de acolher pessoas idosas com situações de saúde complexas, que estavam em abrigos espalhados pela cidade de Porto Alegre e região metropolitana. O atendimento aos abrigados oferecia diferentes especialidades médicas, equipe de enfermagem, cuidadores, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, arteterapeutas, nutricionistas, dentistas, médicos, psicólogos, assistentes sociais e voluntários das mais diversas áreas durante 24 horas. Sim, teve várias que me marcaram, né? Mas teve alguns casos de pessoas que não conseguiram lidar muito bem com essa situação, então começaram com pensamentos ruminativos em relação à vida delas. Então a gente teve que pegar um pouco mais junto dessas pessoas, tanto no trabalho em equipe, o suporte psicológico foi muito importante. Então eu acho que esse caso me marcou muito porque simbolizou muito o risco aqui que essas pessoas estavam correndo e todo o cuidado que a gente tinha que ter junto com elas para conseguir manejar essas situações. A gente foi vendo a necessidade de cuidados das pessoas idosas que estavam no abrigo e essas necessidades elas foram gritantes no sentido de cuidados, cuidado integral, cuidado geral. E esse dia a dia foi mostrando que a fisioterapia mais do que necessária, então dos 61 idosos, o serviço de fisioterapia atendeu 26 idosos. E a gente começou a olhar esse serviço e a coordenadora do abrigo pediu que eu ficasse como liderança desta área. E para mim foi um desafio olhar a história de cada um e pensar assim, como saúde pública, que é a minha segunda área de atuação de paixão, como é que eu olharia esses determinantes sociais de cada um, pudesse oferecer esse serviço em que eles tivessem maior proveito e sabendo que depois eles voltariam para uma condição que não é ideal de fisioterapia, pois muitos aqui dentro nunca tinham tido contato com o serviço de recuperação funcional. E a gente pôde, nesses 3 meses, fazer um serviço e esse foi o maior desafio, que os profissionais que viessem dentro da fisioterapia olhassem para eles do histórico de como chegaram, para que a gente oferecesse um serviço não milagroso, para que eles pudessem levar esse serviço no dia a dia deles depois como prática diária de autocuidado.
Esse foi o maior desafio aqui dentro para o serviço de fisioterapia, ao meu ver, como liderança. E a gente encontrou aqui 70% de risco nutricional e desnutrição nesses idosos que estavam nas suas casas. Isso me surpreendeu. Ao final, em meio a tantos desafios, fica a certeza de que é possível a ajuda humanitária em situação de catástrofe, com um olhar especializado para a população idosa e com estratégias de proteção e promoção à saúde e à vida com dignidade. Tenho certeza de que é possível, né? De que fazer essa política pública de que cuidar de idosos em situação de emergência é possível, né? De que existe uma possibilidade na legislação de criar espaços híbridos de atendimento, de reabilitação, de cuidado, de habitação, de poder devolver essas pessoas para casa, não necessariamente só uma residência, mas de reabilitar e devolver para casa numa condição melhor. Então aqui a gente viu que a nutrição consegue dar suporte, a psicologia dá suporte, a fisioterapia botou todo mundo de pé e reabilitou pessoas que não caminhavam há um tempão. As ações de integração, cinema, arte-terapia foi dando sentido para as pessoas. Então, o que fica para mim assim é a certeza de que a legislação está aí e pode ser modificada, porque aquilo que eles diziam que não era possível fazer foi possível e foi bem feito. Primeiro, de que é possível fazer diferente, de que a gente consegue fazer coisas muito lindas quando se propõe. Como tem o nosso lema, né? Põe o pé que Deus põe o chão. Então, somos capazes de fazer coisas muito lindas quando temos um propósito muito claro e pessoas dispostas a trabalhar em conjunto. Primeiro que em toda situação como essa de catástrofe, nós temos que estar dispostos a fazer o que tiver que ser feito, não necessariamente atuar na sua profissão. Acho que num momento de catástrofe a gente tem que despir o papel profissional e olhar com o papel humanitário. Esse é o primeiro passo para qualquer serviço. Segundo, dentro da atuação da fisioterapia, a pessoa idosa ela tem especificidades e a gente tem que olhar para elas, para qualquer tomada de decisão dentro das especificidades delas. E o que eu percebi como um todo dentro do serviço nesses 3 meses? Que as pessoas idosas ainda não são olhadas como devem ser olhadas socialmente. As pessoas idosas, elas ainda são olhadas como pessoas talvez não tão investíveis, pessoas que nem sempre vão recuperar ou não uma função e para quê, muitas vezes a gente ouve, mas a gente teve muita sorte de também transformar olhares de pessoas através dos trabalhos aqui dentro. Tenho certeza que se a gente pegasse os voluntários não só das áreas da saúde, como os outros voluntários que passaram aqui no abrigo, se transformaram com esse olhar para o envelhecimento de alguma forma. Eu acho que fica uma lição que é possível lidar com as pessoas idosas com muito amor e muito carinho, elas precisam muito disso, ao mesmo tempo que para mim mostra que a sociedade ainda não entende exatamente o tipo de cuidado e manejo que a gente tem que ter com a pessoa idosa e também no papel dela na sociedade, porque aqui uma das coisas que a gente procurou fazer foi justamente manter a independência dessas pessoas. Apesar de todas estarem a partir da mesma condição aqui, a gente tenta manter a individualidade dessas pessoas. E eu acho que isso a sociedade ainda precisa entender, que a pessoa idosa, ela é produtiva, ela tem vontade, então ela precisa ser considerada como alguém que ainda está dentro da sociedade e não escanteado. Políticas públicas precisam pensar em nutrição. A gente teve algumas discussões ali, queriam até fazer alguns projetos de lei que nutricionista não precisava em abrigos, mas a gente fez muitas adaptações aqui que se não tivesse especialistas, esses idosos iam sair pior do que entraram aqui, né? Então, assim, o nosso conhecimento foi fundamental. Não é só o nosso conhecimento, lógico, é todo o conhecimento. Mas, assim, falando em nutrição, precisa ter um nutricionista pensando, né, em que população está lidando, quais são as especificidades, né, para poder organizar e buscar, né? Então, assim, a gente
recuperou o estado das pessoas, a grande maioria delas, comida, com marmita, que todo mundo recebeu igual, né? Com adaptações simples que a gente fez aqui. Então, precisa ser pensado nisso, né? Em todas as situações precisa ter um nutricionista. Com pessoas idosas, sempre precisa ter. Eu acho que na questão das políticas públicas fica o que a gente desconfiava, fica a certeza de que são insuficientes. A gente teve realmente muita dificuldade com as questões das entidades públicas, dos órgãos governamentais, e acho que em parte também do que a gente passou nessas enchentes tem a ver com uma situação prévia de um pouco de descaso, né? A gente olha para a população idosa, mas com toda a população. Por outro lado, fica também a nossa capacidade de ter gerenciado isso de uma forma bastante proativa e com muita eficácia. 3 meses, 98 dias, 61 abrigados, mais de 250 voluntários, 4.600 fraldas geriátricas, mais de 10.800 marmitas consumidas, 13 geladeiras e 14 fogões novos distribuídos, dezenas de móveis e utensílios domésticos, 1,9 toneladas de roupas lavadas no Hospital Vila Nova, 2.020 horas de voluntariado, mais de 40 instituições de longa permanência para idosos recebendo doações via abrigo em 6 municípios. A captação de recursos do fundo para o Abrigo 60+, e pessoas idosas afetadas pelas enchentes, recebeu aporte do Instituto Vaquinha, do humorista Colono Badim e do programa de rádio Pretinho Básico, além de doações do Instituto Seleção do Bem, do Dunga, Skyong, Asilo Padre Cacique, Colégio Farroupilha. O abrigo emergencial teve o apoio institucional do Conselho Estadual do Idoso, do Conselho Municipal do Idoso de Porto Alegre e a articulação com serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Fundação de Assistência Social e Cidadania, bem como recebeu apoio de secretarias estaduais, empresas e fundações, entre tantas empresas e pessoas anônimas que acreditaram e apoiaram o trabalho em prol da população idosa vulnerável.